Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp, aqui em Araraquara. Pense junto comigo o seguinte: você mora num condomínio e tem um vizinho que faz barulho no final de semana. Vocês compartilham o mesmo local, as mesmas regras, e como é um condomínio, as despesas são divididas entre todos. Ou seja, há, por força da situação, uma aproximação, uma comunidade. Agora, por mais que você tente conversar com o seu vizinho, ele continua a fazer barulho e te perturbar. E não tenta dialogar com você. Aí você é obrigado a mover uma ação por perturbação do sossego. Move a ação e ganha. Aí o vizinho vem e reclama com você por ter agido assim, por ter ido à justiça. Pois bem, a situação que nós presenciamos recentemente no Congresso Nacional com relação às alíquotas do IOF e a aprovação do projeto de decreto legislativo, PDL, ou decreto legislativo, esse decreto aprovou o fim da cobrança das alíquotas do IOF. A meu entender, essa aprovação foi ilegal. Mas vamos lá. O que essas alíquotas do IOF iam incidir? Sobre as operações de câmbio, compra com cartão internacional e crédito para empresa. Não eram alíquotas sobre salários, eram sobre operações financeiras. O governo agora, o executivo, precisa recorrer ao judiciário, no meu entender, até para não prevaricar, porque a aprovação desse PDL, ou esse decreto legislativo, inclusive na minha visão, fere a lei, no caso, a Constituição Federal. Ou seja, a Casa de Leis não seguiu a lei e o Executivo precisa recorrer ao Judiciário para que a lei prevaleça. O que é uma situação tanto quanto indevida, errada, enfim, não se espera que ela ocorra. Os presidentes do Senado e da Câmara Federal, até o momento, não deixaram muito claro por que aprovaram o decreto. Vieram para cima, se expressaram nas redes sociais, mas o real motivo por que não aprovaram o decreto, o aumento do IOF e revogaram esse aumento por meio do decreto legislativo. E que, no meu entender, repetindo, não está correto fazer isso. O Congresso não tem esse poder para vetar o aumento do IOF que o Executivo propôs. Pois bem, mas voltando, por que esses dois presidentes, esses dois representantes, não expressaram claramente o motivo da revogação? Vamos, então, pensar o seguinte, para tentar definir esse enigma. O líder político, Ulisses Guimarães, novas gerações talvez não o conheçam, mas uma parcela expressiva da população brasileira se lembra muito bem quem foi Ulisses Guimarães. Era um político de grande expressão e teve um papel central na criação da Constituição em 1988. Pois bem, dizem que ele usou um termo com bastante ênfase, um termo chamado baixo clero. O que é o baixo clero? Quando ele estava se referindo a políticos. Ele quer dizer o seguinte: são deputados e até senadores que têm pouca representatividade, pouca expressão, pouca liderança e também pouca visibilidade. Estão lá dentro do Congresso Nacional, mas não aparecem por sua capacidade discursiva, por sua representatividade, sua presença, inclusive, naquilo que é importante como decisão para o país. Esse termo, ele ajuda a explicar que a gente vê nas imagens, deputados e deputadas que aparecem lá com chapéus grandes, enrolado em bandeira nacional, algum adereço que o destaque. Esse grupo chamado baixo clero, é hoje o que domina o Congresso, ou seja,
há poucas lideranças de grande expressão e há uma maioria de deputados de pouca expressão, né? Eles agem, naturalmente, por interesses particulares e projetos de menor impacto. Por isso que a gente está vendo esse orçamento secreto. Eles vão tentar colocar dinheiro num local, numa prefeitura, em alguma coisa que lhe traga benefício pessoal e que pode se traduzir também em benefício eleitoral. Esse grupo ele só se une na hora que é para causar um desgaste, um desprestígio ao governo, ao executivo. Isso porque a eleição, embora seja o ano que vem, ela já está acontecendo no sentido de combater o atual governo para que aqueles que eles venham a apoiar tenham mais espaço e, eventualmente, venham a ganhar a eleição. Olha, que um político faça política não tem nada de errado. Que a política seja uma luta pelo poder também não tem nada de errado. O problema é que nós, aqui no Brasil, estamos abandonando a política. Nós estamos fazendo uma outra coisa que não chega perto do que é política. Vamos pegar a semântica. Política vem de polis, cidade, é pensar a coletividade. Esse grupo que lá está, e diria eu em grande maioria, e que não se expressa exatamente a que vem, faz isso. Faz uma política de cancelamento das ações do governo federal e nada mais. Eu penso que isso precisa não permanecer e dentro da regra democrática. E de que forma? Teremos eleição o ano que vem. É preciso pensar com muita calma em quem vamos votar e pensar por que estamos votando. Não podemos vir a votar assim, com ódio, de maneira visceral. Vamos usar a nossa inteligência. Quem é aquele indivíduo e o que ele representa? Ele é um indivíduo que tem grande projeção nas redes sociais. Esse é um indivíduo cujo único projeto é ele próprio e nada mais. Não, ele tem toda uma trajetória, eu conheço bem, eu já o vi tomando decisões importantes. Ele representa não o meu interesse, ele representa as minhas ideias e aquilo que eu acho que é interessante para o país. Vamos pensar dessa forma e nós vamos nos livrar, não totalmente do baixo clero, porque ele sempre existirá, mas vamos tirar dele o poder de decisão e de decisão contrária. Eles não têm decisões afirmativas, só contrárias. Isso é péssimo. Aqui falou o professor Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.